Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Que alegria podermos nos dirigir a vocês para nesta noite podermos oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. É claro que num momento todo especial, já numa sucessão de cultos diferentes, nós temos prestado esse culto em nossos lares. De certa forma isso é bom, porque as nossas casas vão se tornando igrejas do Senhor. Mas tem um sério problema, pode ser que você se desligue, resolva tomar um cafezinho ou resolva dispersar um pouco desse momento de comunhão com Deus. Não se esqueça de que você está em comunhão com Deus, mas você também está em comunhão com a igreja, com todos aqueles que, assim como você, simultaneamente estão reunidos nesse momento de culto, nesse momento de adoração. Nós vamos orar ao Senhor, tributando a Ele toda a glória, toda a honra. Vamos ler o texto bíblico e logo em seguida, com o presbítero Anderson, nós teremos um momento missionário. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós rendemos graças ao Teu nome e Te agradecemos porque a noite chegou. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos guardou até aqui. Nos deu uma semana abençoada e no início de uma nova semana, podemos, ó Deus, oferecer ao Senhor o nosso culto. É uma forma de dizermos, ó Deus, que no primeiro dia da semana nós queremos Te oferecer o nosso melhor. Por isso, primeiro, viemos aqui para que a nossa semana também transcorra debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia e com a Tua paz. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja. Guarda-nos nesta hora, especialmente de culto, nesse momento em que vamos nos debruçar na Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, em que nós vamos nos lembrar de textos bíblicos e nos lembrar, ó Deus, de verdades bíblicas que fazem tão bem ao nosso coração. Queremos Te pedir, ó Deus, que abençoes esse momento, que cada família reunida agora receba um toque especial do Teu Espírito Santo e da Tua graça. E abençoe-nos nesse culto. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Ele parte de corações imperfeitos, mas sabemos que o Teu Santo Espírito há de coordenar todas as coisas para que esse tempo lhe seja agradável. É esse o desejo do nosso coração, é esta a nossa oração, e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Leremos, meus irmãos, o Salmo de número 134, um salmo de convite ao louvor ao Senhor, e ele diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Bendizei ao Senhor, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Que esse tempo agora seja um tempo de louvor, um tempo de bendizer o nome do nosso Deus, e que você o glorifique através da sua vida e juntamente com a sua família. Vamos ter agora um momento missionário com o nosso presbítero Anderson e logo em seguida teremos um tempo de cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, meus queridos que nos acompanham e participam desse culto online de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos agora no momento do culto em que nós destinamos para intercessão aos missionários e para compartilharmos notícias do campo missionário. Hoje aqui nós temos 5 pedidos de orações do reverendo Wildo dos Anjos. Reverendo Wildo dos Anjos, responsável pela Missão Vida. Não é o Projeto Vida, daqui de Maringá. A Missão Vida, ela também trabalha com homens de rua, pessoas em vulnerabilidade, que não têm onde dividir e que vivem nas ruas. São várias bases em vários estados do Brasil e agora também eles estão trabalhando na África. E o reverendo Wildo faz pedido de oração aqui, 5. Se você tiver aí uma caneta e um papel, vai ser necessário aí para durante a semana nós estarmos lembrando dos motivos e intercedendo por ele, a favor dele, né, diante de Deus. A cartinha dele começa assim: A Missão Vida e eu necessitamos muito da oração dos filhos legítimos de Deus. Você é um destes
que foi justificado por meio do sangue do seu Filho único, Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Por isso, contamos com você para se colocar diante do Pai, apresentando as nossas causas. O primeiro motivo de oração que ele pede: pela vida dos nossos irmãos Aprígio e Marta Rodrigues. Aprígio é diretor regional da Missão Vida no Rio de Janeiro e contraiu o coronavírus. Ele está hospitalizado no Rio de Janeiro e a sua saúde inspira sérios cuidados. Motivo 2. Por todos os que fazem parte da equipe da Missão Vida e que se contaminaram ou estão sob suspeita de Covid. São muitas pessoas, então. Pelos colaboradores, terceiro motivo, pelos colaboradores, para que o Senhor os sustente e coloque sobre o coração deles o peso do quanto são importantes para que esta obra continue de portas abertas e servindo aos miseráveis de salvação e de pão. Quarto motivo, por cada pessoa assistida nas frentes de atuação da Missão Vida no Brasil e na África, para que vejam o amor de Deus por meio das atitudes práticas dos nossos missionários e que recebam a Cristo como Salvador de suas vidas. Quinto motivo de oração, pela minha vida e de minha família. Tenho vivido dias difíceis, especialmente no aspecto emocional. O fardo tem sido muito pesado. E ele finaliza a carta dele: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Salmo 41, 1. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, estejamos nos lembrando do reverendo Wildo dos Anjos durante essa semana, intercedendo pela Missão Vida, pela vida dele e por esses motivos de oração. Vou convidar você então, nesse momento, fechar os seus olhos e nos dirigirmos a Deus em oração a favor do reverendo Wildo e dos motivos que ele colocou aqui para nós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, pela Missão Vida, porque é uma ferramenta do Senhor para a divulgação do seu Evangelho e para a transformação de vidas, principalmente daquelas pessoas mais sofridas e que nada têm, e que vivem abandonadas, muitas vezes esquecidas e marginalizadas nas ruas das nossas cidades, Pai. Nós queremos te agradecer porque tem sido um trabalho importante, Senhor. Muitas vidas têm sido resgatadas, Senhor. A Missão Vida tem trazido dignidade, Senhor, para muitas pessoas. Dignidade pessoal e também transformação de vidas, transformando as pessoas de criaturas em filhos de Deus, porque essas pessoas têm recebido com alegria o teu Evangelho e a fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, que é capaz de nos transformar de criaturas em filhos do Altíssimo. Nós agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor tem usado não só o reverendo Wildo, Senhor, mas toda uma equipe, Senhor. Tem sido muitas as pessoas, Senhor, que têm sido impactadas por Ti, que têm gasto as suas vidas, Senhor, a favor da Tua obra, em prol desses necessitados, Senhor. Nós queremos colocar aqui diante de Ti esses motivos de oração, solicitados pelo reverendo, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti a vida do Aprígio e da Marta Rodrigues, Senhor, que estão infectados, Senhor, contaminados por esse coronavírus. Nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor restabeleça a saúde deles, Senhor, não só deles, mas de todos os envolvidos com essa obra preciosa, Senhor, que se contaminaram com esse vírus, Senhor, que tem tirado a nossa paz. Nós te pedimos que, além do Senhor restabelecer a saúde deles, Senhor, cuidar deles nesse momento difícil de enfermidade, que o Senhor fortaleça a fé deles, que esse momento seja um daqueles momentos que está na Sua palavra, Senhor, em que o mar bravio, Senhor, arrebenta contra a casa, os ventos fortes também,
mas nenhum dano é causado nela, Senhor, porque essa casa foi construída na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que a fé deles seja fortalecida em Ti, Senhor, e por isso eles, nesse momento difícil, não se abalam. Pelo contrário, se fortaleçam mais em Ti, Senhor. E assim o Senhor possa usar esse momento de dificuldade para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós também queremos colocar diante de Ti, Senhor, essas pessoas que têm sido objeto, Senhor, da ação do Projeto Vida, da Missão Vida. Nós Te pedimos, Senhor, que essas pessoas recebam com alegria, Senhor, a mensagem da salvação, que elas percebam, Senhor, que essa obra que é feita a favor delas, na realidade, é uma expressão do Teu amor, Senhor. E que elas sejam impactadas, Senhor, e que essa mensagem do Evangelho, mesmo aquela não falada, Senhor, aquela sentida através desses atos de carinho, de cuidado e de amor, sirvam como instrumentos do Senhor, Senhor, para a evangelização e para a conversão dessas pessoas, Pai. Transforma a vida delas e usa poderosamente no Teu reino, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E por fim, nós queremos Te colocar a vida do pastor, Senhor. Ele que passa por um momento de dificuldade, segundo ele, um momento de tribulação, inclusive na área emocional. Nós Te pedimos, Senhor, essas pessoas que estão à frente do trabalho, ele em especial, os pastores, os missionários de um modo geral, Senhor, que estão muitas vezes sozinhos ali, recebendo toda a responsabilidade, o peso, Senhor, de estarem à frente da Tua obra. Que o Senhor torne esse fardo mais leve, Senhor, que o Senhor conforte, que eles vejam que não estão sozinhos, pelo contrário, Senhor, nesses momentos de dificuldades, é o Senhor que os carrega, que eles enxerguem isso, Pai. Que o Senhor controla todas as situações e que todas as situações cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. Que eles sejam confortados pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor testifique no coração deles, que eles são importantes para Ti, Senhor, que são vasos escolhidos do Senhor e que eles continuem, Senhor, à frente da Tua obra, cada vez com mais fé, Senhor, mais vontade, sejam renovados por Ti nisso, Senhor, e que continue esse trabalho precioso que o Senhor iniciou por meio da vida deles, Pai. Nós Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, Senhor. Agradecidos sabendo que o Senhor nos escuta e o Senhor nos responde, porque nós oramos por intermédio do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Deus os abençoe ricamente. Amém. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo
ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado
consagramos todo nosso ser a Ti. Estás, ó Rei Jesus, coroado. Estás, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pois bem, meus queridos, vamos dar sequência à nossa leitura bíblica e às meditações no livro de Josué. E nós estamos nos aproximando já do final desse texto. Esse texto é maravilhoso. Quando eu digo texto, eu digo todo o livro, todo o conteúdo de Josué. Hoje nós vamos para o capítulo 19. É óbvio que nós não vamos ficar gastando tanto tempo lendo nomes de lugares e fazendo aqui uma geografia falada. Nós queremos sim que você entenda alguns aspectos essenciais de cada parte desse texto. Então hoje nós leremos Josué no capítulo 19, leremos o versículo 9 e depois leremos do 49 até o 51, que é o restante, o final deste capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor em Josué 19, verso 9: A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Versículos 49 ao 51.
Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Pais, quando escolhem os nomes dos seus filhos, normalmente têm propósitos bastante específicos. Às vezes é homenagear algum amigo, homenagear alguém importante, homenagear uma personalidade, ou uma celebridade, como às vezes acontece, ou então preferem os pais prestigiar o momento em que a criança nasceu e para que o nome relembre algumas coisas. Enfim, são muitas as inspirações para se colocar nomes nos filhos, principalmente quando eles estão prestes a nascer, algumas coisas começam a ser cogitadas nesse sentido. Os judeus também usavam alguns critérios para colocar nomes nos seus filhos. O nome das pessoas estava intimamente ligado à sua identidade. Obviamente, a criança que estava recém-nascida ainda não tinha uma história escrita, mas havia uma história pregressa que dava um sentido para o nome daquela criança. E segundo os judeus, o nome estava ligado à alma do judeu, à alma judaica, ou seja, não apenas a identidade histórica, mas a sua alma. E quase sempre esses nomes tinham algumas relações com peculiaridades do caráter, de dons e talentos que a pessoa possuía, e algumas coisas vieram realmente com os seus próprios nomes. Sem contar, é claro, assim como em nossos casos às vezes, a perpetuação de parentes, de entes queridos que já foram, a perpetuação e a lembrança desses nomes quando se homenageia a alguém. No caso judaico, era um ato sagrado, era parte do ciclo da vida da criança a colocação do nome. E havia uma estreita relação da pessoa com a religião judaica, à medida em que ela ia conhecendo o seu nome e conhecendo a sua história e o porquê de se chamar assim. Pois bem, no texto em que lemos, nós estamos encerrando uma outra grande parte do livro de Josué. Nós lemos lá no capítulo 14, no versículo 15, que o povo já estava repousando da guerra. O versículo 15 termina: e repousou o povo da guerra. O povo se acalmou, pararam as guerras. Aqui no versículo 51, nós vamos ler que encerrou um outro estágio, e assim acabaram de repartir a terra. Lá no capítulo 14, no final, encerram-se as guerras. Aqui, no versículo 51 do capítulo 18, acabaram de repartir as terras. Por quê? Já havia uma herança que havia sido dada por Moisés, falamos sobre isso no domingo passado, a herança de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés. Depois a tribo de Efraim, a tribo de Judá e a outra metade da tribo de Manassés já estavam estabelecidas, já estavam instaladas. Josué estava dentro da tribo de Judá, ele tinha ali a sua parte da herança, e havia ainda 5 tribos para conquistarem a terra. Foi esse o nosso tema da semana passada. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns nomes que aparecem aqui nesse texto. Vamos tomar apenas 3 nomes, e é desnecessário aqui detalhar todos os nomes e confrontações dos lugares presentes aqui em todo o capítulo, porque são muitos, nós não teríamos tempo para tudo isso. Mas eu quero que você pense nessas heranças, cada uma com o seu nome. Toda herança tem o seu nome, traz a sua marca. E eu queria falar um pouquinho sobre essas marcas hoje. A primeira delas é a marca de Simeão. Simeão é a marca da misericórdia, é o retrato da misericórdia. Aqui no versículo 9 que nós lemos, o Simeão teve a sua herança
entre os habitantes, entre os filhos de Judá. Teve a sua porção entre os filhos de Judá, porque a herança de Judá era muito grande e ele ficou no meio deles. Por que eu estou falando de misericórdia? Estou falando de indulgência, estou falando de graça. Essa indulgência, essa graça, essa misericórdia, ela se contrapõe à vingança. O nome Simeão significa aquele que responde à oração, o que ouve a oração. Existem outras variantes desse mesmo nome, por exemplo, Simão, existem muitos até no Novo Testamento. O nome Simão também está ligado à audição, tem algo a ver com o ouvido, dentro dos seus significados. Mas por que Simeão significa misericórdia? Primeiro, porque a tribo de Simeão foi amaldiçoada por Jacó. Foi amaldiçoada por Jacó, conforme nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 49, versículo 7. E essa maldição consistia em que eles fossem, ou os habitantes, ou os filhos da tribo de Simeão, seriam espalhados por Israel. Por quê? Por causa do seu furor e por causa da sua ira. Foi por isso que eles foram amaldiçoados. O que significa isso? Lá em Gênesis, no capítulo 34, no versículo 30, nós vamos ler a história de Siquém. Siquém era filho de um heveu chamado Hamor. Ele era príncipe dos heveus. Siquém se encantou com Diná, filha de Jacó. Foi e a violentou, envergonhou a família, violentando a Diná. Cometeu um estupro com ela. Só que ele se redimiu disso de que forma? Ele se encantou com ela, se apaixonou por ela. Apaixonando-se por ela, ele a trouxe e casou-se com ela. Ficou com ela, assumiu a responsabilidade daquilo que ele fez. Para que esse impasse fosse resolvido, houve um acordo entre Jacó e os heveus. Esse acordo implicava que os siquemitas fossem circuncidados, praticamente estariam mudando de religião para assumir uma crença judaica e assim poderiam se casar ou casar-se com as filhas dos judeus. Siquemitas e judeus estavam fazendo ou criando aqui, estabelecendo um acordo de relações. Mas acontece que Simeão e Levi, que eram filhos de Jacó, resolveram vingar a honra da irmã e foram lá justamente no dia em que os siquemitas tinham sido circuncidados e estavam ainda com as dores daquelas cirurgias e estavam dormindo com aquelas dores. Eles foram e mataram todos, passaram a espada, passaram o fio da espada em todos eles, traíram o acordo que havia sido feito entre Jacó e os siquemitas por pura vingança. E foi aqui que se deu esse problema. Eles criaram uma perturbação, mas apesar dessa perturbação que criaram para Jacó, Simeão teve lugar na tribo de Judá. Foi acolhido, ele foi absorvido pela tribo de Judá. Embora nunca tivesse tido a sua independência, ele foi colocado dentro de uma tribo. Não era uma tribo especial para ele, mas ele estava colocado. O que nós aprendemos disso? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, repetido pelo autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 30, ambos citam aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que diz assim: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Deus é quem retribui a vingança. Querem um exemplo muito grande de indulgência, de graça, de vingança contra o pecado? Deus estabeleceu isso na cruz. Quando Jesus Cristo foi levado àquela cruz, Ele criou um caminho para que nós pudéssemos conhecer a graça de Deus. A justiça de Deus foi estabelecida não como forma de vingança, mas aqui Deus satisfez a sua santidade. Então, Simeão é o retrato da misericórdia, é o retrato da graça, da indulgência, porque ele foi incorporado ao povo de Deus, mesmo não tendo merecimento ou tendo nascido amaldiçoado. De certa forma, todos nós temos a maldição do pecado em nós, mas na cruz, Jesus Cristo já levou todos esses pecados.
e a justiça de Deus está satisfeita e nós temos a nossa justificação nele. O segundo nome que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é o nome de Josué. Josué é o retrato da restauração. O versículo 49 diz assim: acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Pegou a terra de Timnat-Sera e reedificou ele a cidade e habitou nela. Quando eu falo de retrato da restauração, significa que Josué é o retrato da reedificação, é o retrato da coragem. Ele é o sinal de coragem. Seu nome significa Jeová é salvação. Ele fazia parte da tribo de Efraim, era um dos tipos de Cristo, e a sua personalidade, inclusive, ajuda muito no significado do seu nome. Josué era um libertador, sucessor de Moisés, líder excelente e exemplar. Conduziu o povo em parte pelo deserto, na chegada do Jordão e depois na distribuição das terras, no inventário que foi feito da terra. E eu penso que esse teria sido o pedaço mais difícil, distribuir aquelas terras de forma que não houvesse reclamação. Mas quando foi feita a distribuição, ele não teve privilégios. Apesar do seu histórico, apesar da sua proeminência, Josué se contentou com aquilo que recebeu. Ele havia recebido, sim, da parte do Senhor, ele havia pedido essa terra de Timnat-Sera. Mas essa distribuição, diz o versículo 50, foi segundo o mandado do Senhor. Foi Deus quem determinou que ele recebesse essa terra. E ficou ali, então, entre o seu povo. Ele é a figura da restauração, porque ele foi para a região montanhosa de Efraim, diz o texto. Timnat-Sera significaria uma porção extra, uma porção produtiva. Ele pegou uma terra relativamente boa. Aliás, existe um outro nome para essa terra, que é chamada Timnat-Heres, que significa porção do sol. Existe um rabino antigo chamado Salomão Jarque, e ele dizia o seguinte, que mudaram o nome daquela cidade por causa de um distintivo que foi colocado sobre o túmulo de Josué para honrá-lo, por ele ter parado o sol naquela guerra. Conhecem a história? O símbolo do sol para homenagear aquele que havia parado em nome de Deus, o sol. Esse homem reedificou a sua cidade e habitou nela, diz o texto. Símbolo de coragem. E nós encontramos isso no Novo Testamento. No Evangelho de João, no capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo vai falar de um novo nascimento, que é da água e do Espírito. E nesse novo nascimento, Jesus Cristo propõe tão somente a restauração das nossas vidas, através do Espírito Santo. E por meio da água, a lavagem e a purificação, ele fala de uma nova vida, de uma reedificação. Josué, Deus, Jeová, é a salvação. Significa reedificação, restauração. Esse é o sentido do nome dele. Em terceiro lugar, o terceiro nome que eu queria trazer para vocês, além de Simeão como retrato da misericórdia e Josué, o retrato da restauração, é o nome de Eleazar. Eleazar é o retrato do desprendimento, é o retrato da solidariedade. O versículo 51 fala que eram essas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das famílias, repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló. Pois bem, na semana passada a gente falou sobre Siló como um lugar de culto, um lugar de adoração. Eleazar era o homem que estava ali presente. Eleazar significa o quê? Significa Deus agradou-se, Deus ajudou, ou então o auxílio veio de Deus, recebemos o auxílio de Deus. Eleazar era o terceiro filho de Arão, o que deu a linhagem sacerdotal. Arão era o que falava as palavras que Moisés deveria dizer. Moisés era pesado de palavra. Eleazar era descendente da tribo de Levi, portanto ele era um dos levitas, e já vimos no domingo passado, os levitas não tinham terra, eles não tinham parte na herança. Por quê? Eles viveriam da oferta do templo e o Senhor seria a sua porção, o Senhor Deus de Israel.
E é engraçado que o Eleazar, como sacerdote, ele é quem lançava as sortes sobre o povo para a distribuição das terras, mas ele não recebia herança, ele só doava, ele só entregava, ele apenas desprendia-se das coisas para que as pessoas pudessem ter. E todos eles tinham a noção exata de que aquelas terras eram a herança prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Canaã era a terra prometida. E agora, sem terra, o sacerdote doava as terras aos outros, aos seus irmãos, aos seus familiares, sabendo que ele não teria parte nessa distribuição da herança. A herança dele era outra. Era uma herança que não consistia em demarcações terrenas. A sua herança era o próprio Senhor. Eleazar é o retrato do desprendimento, o retrato da solidariedade, o retrato da doação, da entrega. Mas eu ainda acho que existe um nome muito mais importante do que o do Eleazar nesse particular. Nós conhecemos o maior exemplo de desprendimento, de doação e de entrega nas Escrituras Sagradas. É o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7, diz que Jesus Cristo se fez servo. Jesus Cristo se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Para depois, mais tarde, o mesmo apóstolo dizer que ele herdou o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Na verdade, meu irmão, minha irmã, toda a herança tem o seu nome, e o nome de Jesus Cristo está sobre todas as heranças. Simeão é o retrato, o nome da misericórdia, é o retrato da misericórdia e da graça. Josué é o nome da restauração, da salvação e da coragem. Eleazar é o retrato do desprendimento e da solidariedade. Eu queria terminar perguntando para você: os nomes ficam na história como referências. Já vimos aqui o maior nome da história, o maior nome sobre a história. E o nome está muito bem relacionado à pessoa. A pergunta que eu deixo para você é essa: que nome você herdou? Dá para relacionar o seu nome à sua pessoa? Aquilo que você está fazendo hoje, aquilo que você está vivendo hoje, pode ser mudado? Pode ser melhorado? Deus não quer só melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar um nome novo, Ele quer te dar um nome completo, Ele quer te dar uma salvação integral. Que Ele te abençoe, que Ele guarde a sua vida e que em Jesus Cristo você seja imensamente abençoado. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um culto, de mais um tempo de adoração e de louvor ao nosso Deus. Louvamos a Deus por essa grande oportunidade de podermos oferecer a Ele a nossa adoração. E você que tem nos acompanhado, nos visitado, você de longe, de fora, que não é membro da nossa igreja e que tem nos acompanhado nessas transmissões, agradecemos imensamente a sua participação e rogamos a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, onde quer que você esteja. E encerrando o nosso culto, nós vamos orar e receber a bênção apostólica. Que Deus te abençoe, que tenha uma ótima semana para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Pai querido, chegamos ao final de mais um tempo de adoração. Queremos, ó Deus, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, mas agora de uma maneira especial queremos também pedir a Tua bênção e a Tua presença, Senhor, na nossa caminhada. É mais uma semana que se inicia. Nós não sabemos quais os desafios virão diante de nós, estarão diante de nós no decorrer dessa semana. Muitos negócios serão tratados, muitas conversas serão travadas, muitas decisões serão tomadas, mas que o Senhor esteja nos conduzindo em triunfo, nos conduzindo em alegria, nos conduzindo debaixo da Tua mão poderosa. Abençoe-nos e dá-nos sempre, ó Deus, a saúde, a alegria, dá-nos sempre, ó Deus, da Tua graça e da Tua bondade. Oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor, e amém. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui.
Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.